Boa noite para todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para o estudo do Centro Espírita Amor à Verdade, ainda online, mas graças a Deus com a oportunidade de estar estudando o Evangelho de Jesus, hoje com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item de 11 a 17, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Então, para que nós possamos sintonizar com os amigos espirituais, vamos ler nossa página de abertura, Lorival Lopes, Gota de Esperança. Não se imagine um doente. Se o corpo adoece, é porque a mente guardava enfermidade, armazenava ideias e ações contrárias a Deus. Pensamentos de ciúme, inveja, avareza, ódio e vingança traumatizam a mente, fere a sua natureza divina, estabelece desequilíbrio, causam doenças. Pense fortemente no desejo de viver para amar a Deus e aos outros. Busque sentir a alegria verdadeira. Cultive a ideia de progresso espiritual. Imagine-se perfeitamente sadio. Alivie a mente de imagem negativa. É o melhor meio de alcançar a saúde perfeita. Então, com essas palavras, que nós possamos levar nosso pensamento a Deus de otimismo, de paz, amor, tranquilidade, paciência e resignação perante as dificuldades da vida. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos de novo, mais uma vez, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do seu Evangelho. Que a paz do Cristo possa envolver todos nós, hoje, agora e sempre, e que possamos, assim, dar iniciado o estudo da noite de hoje, dando muitas graças a Deus, que assim seja, e graças a Deus. Então, o tema que nós vamos dar hoje é escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a. Então, no sentido geral da palavra, escândalo é algazarra, desordem, tumulto, rebuliço e etc. Né? Essa confusão no qual nós estamos, por exemplo, passando através, por exemplo, da pandemia, por exemplo, com dinheiro, desvio do dinheiro público nos hospitais de campanha, que toda a sociedade ficou sabendo. Isso é um escândalo. Será que é esse tipo de escândalo, somente esse tipo de escândalo, que Jesus vai se referir lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, e capítulo 18, versículo de 6 a 11? Será que é só esse escândalo no qual todos nós vemos na televisão que Jesus está nos referindo? A gente vai aprender hoje que tipo de escândalo. E essa representação bem contundente de cortar a mão, será que nós devemos cortar a mão daqueles que fazem escândalo? Será que é isso? Será que Jesus quer que a gente leve ao pé da letra a sua mensagem? Porque se nós fizermos ao pé da letra a mensagem, na face da terra ninguém vai ter mão. Todo mundo vai ser cotó. Ninguém vai ter mão. Porque todos nós temos os nossos escândalos no nosso dia a dia. Então, no caso geral, tem o escândalo público, mas tem os escândalos de fórum íntimo, particular. Então, todos nós fazemos escândalo. Se fosse para cortar, todos nós seríamos cotó. Seríamos cotó. Então, eu vou ler o item do capítulo 8, né? Lá no item 11 do capítulo 8, que ele fala assim: se algum escandalizar a um deste pequeno, que crê em mim, melhor fora que lhe
atar-se ao pescoço uma dessas mós. Mós é aquele negócio que o burro, o asno, coloca, o cavalo, coloca no seu tronco para empurrar a moenda. Esse aqui é o nó. É um ferro que põe no bicho para ele puxar a moenda. Então, se algum escandalizar a um desses pequenos que crê em mim, melhor for o que atasse ao pescoço uma dessas mós que o asno faz girar e que se lançassem ao fundo do mar. Olha só. Então, Jesus começa defendendo aqueles que buscam a sua palavra, né? E aquele que busca lutar contra os escândalos de fórum interior e público. Então, porque muitos são perseguidos, né? Então, ele começa a defender. Ele fala assim, que não de forma literal, mas de uma forma figurada, mas é muito engraçado, ele fala assim, então, se você vai perseguir aqueles que combatem o escândalo, é melhor você colocar um ferro bem pesado na cabeça e jogar no mar, uma âncora. O que quer dizer isso? É que os bons espíritos, Jesus e seus mensageiros, eles estão ali protegendo os amigos. São eles que enviam esses pequenos, como ele diz aqui, para anunciar as verdades eternas, que são muitas vezes perseguidos. Então ele começa a defender, não mexe com esses colegas não, que eles estão ali por mim, para mostrar a verdade para a sociedade, para a humanidade. Começa a defender. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. É necessário ter os escândalos, as problemáticas da sociedade que existe injusta, né? É necessário? É. Mas aqueles que são instrumento dessa possibilidade, ele não passa em branco, né? É a lei de causa e efeito. Aquele que produz, né? Que planta coisas negativas, vai colher coisas negativas. É por aí. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, que é aquele que vem pronunciar, ele defendendo de novo aqueles que vêm anunciar e combater os escândalos. Eles não estão sozinhos. Há uma falange de exército do bem a protegê-lo e ajudá-lo e auxiliá-lo. Se a vossa mão ou o vosso pé foi objeto de escândalo, cortai-os e lançai longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e ser lançado no fogo do eterno. Se a vossa mão vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai longe de vós. Melhor que vós será entreis na vida tendo um olho, do que ter de dois e ser precipitado no fogo do inferno. Isso aí foi forte, hein? Então, será que isso acontece? Vamos verificar se acontece mesmo? Muitas das vezes, há como você receber a causa do escândalo de gerar uma reação futura, um acontecimento futuro. Será que mesmo, literalmente, também corta-se? O que se acontece? Então, a gente vai verificar nessa noite de hoje, estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa lá no item 12. Vamos ler e comentar o que eles nos falam. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que, de modo ostensivo, vai ao encontro do moral ao decoro. O escândalo não está na ação de si mesmo, mas na repercussão que possa ter. Quer dizer, ele vai literalmente na palavra. Escândalo é aquela situação que a pessoa grita, berra a todos os cantos para anunciar um erro de alguém ou de uma comunidade.
Então, você vai anunciar aquele problema, todos. Então, ele lança literalmente. Então, esse é o escândalo. Né? Roubaram isso, fizeram aquilo, desviaram o dinheiro público, assaltaram ali. Então, quando isso vai vir de público, esse é o escândalo que ele está nos ofertando aqui, que vai atingir diretamente aos orgulhos daqueles que são anunciados. Né? Nós vemos várias situações ocorrendo na nossa sociedade, no qual coloca a imagem da criatura ali, que desviou dinheiro público, e ele é literalmente massacrado pelas ideias humanas, né? Porque vê uma coisa negativa e mas nós temos que perceber que não é nós que fazemos a lei, né? A lei é dada pela justiça do homem, muitas das vezes é falha, né? Mas a justiça de Deus não é. Então, muitas das vezes, nós temos que ver essas criaturas, né, que causam os escândalos, seja ele coletivo ou individual, que somos nós também. A lei de Deus, ela é enérgica, é misericordiosa? É, mas ela é enérgica e não falha nas situações que ocorrem. Vamos ter que reparar as situações que nós prejudicamos o nosso próximo. Não tem como fugir. Se não for nessa, será em outra oportunidade. Então, muitas das vezes, é esse escândalo que ele está dizendo. Que muitas das vezes, a partir do momento que ele fica guardadinho, não torna-se escândalo, e muitas das vezes nem fere a consciência do outro. A consciência do outro que causa o escândalo, seja íntimo, de fora íntimo, ou popular, ela só vai doer quando o outro sabe. Olha só como nós somos dificultosos. A nossa consciência de erro, muitas das vezes escondemos nossos erros, para ninguém ficar sabendo, em vez de corrigi-lo. Não precisa os outros saber, não. Se nós corrigirmos o nosso erro, não tem necessidade. Mas se não fosse, se ninguém estiver sabendo o que está acontecendo, nós continuamos fazendo os mesmos erros. Então, muitas das vezes, é necessário esses escândalos coletivos para que nós chamamos a atenção de nossa consciência. Por quê? A consciência não dói quando for uma coisa bem escondidinha. E a sociedade está assim, ó, de situações que se esconde no fórum íntimo e social, para ninguém saber, e prejudicando a humanidade como um todo. Então, o que ele vai nos mostrar? Quem são essas criaturas? São as pessoas daquele sepulcro caiado, que fala aqui no texto. Budistinho por fora, mas podre por dentro. Toda situação que nós levamos benefício através do escândalo, e nos beneficiando e prejudicando toda uma sociedade, a única coisa que de benefício que traz é na aparência. Né? Nós compramos belos carros, compramos belas casas, belas roupas. Então, aparentemente, nós estamos bem, mas por dentro, nós estamos em sofrimento e dificuldade, porque a lei de Deus está onde? Em nossa consciência. E ela fica nos consumindo e nos cobrando o tempo todo a partir do momento que erra. Até mesmo adoecemos, como diz a página. Porque nosso estado mental fica em tal desequilíbrio. Imagina essas criaturas que ferem o bem comum, no qual várias mensagens de ódio, de rancor e de tudo mais vai contra dela, de dezenas, centenas, milhares de criaturas. Será que ela está em paz? Essas energias tudo caindo sobre ela? E nós que fazemos escondido? E a nossa consciência? Escondido entre aspas. Nós vivemos no eterno Big Brother. Todos nós estamos sendo vigiados. Né? Pelo bem ou pelo mal, mas estamos. É questão de sintonia. Então, essas situações que ocorrem, ela de corrupção, de erros, toda vez que fugimos da lei de Deus, o que acontece com nós? Nós sofremos, nem que seja consciente, através da consciência. Por isso que o bem causa um bem-estar interior maravilhoso. E o mal nos destrói gradativamente, que ele vai nos corrompendo e vai nos destruindo. Então, é essa a situação. Ficamos bonitinhos por fora, mas destruído por dentro, a partir do momento que nós somos motivo de escândalo.
seja ele coletivo, seja ele individual. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta no vício e das imperfeições, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Quer dizer, escândalo é toda situação errada que fazemos, tendo as pessoas sabendo ou não, ela repercute dentro de nós. Esse é o escândalo. É isso que nós devemos cortar. Jesus não está querendo que cortemos nossas mãos, nossas pernas, nossos braços. Não, ele quer que combatemos dentro de nós os nossos erros do dia a dia. Por isso que é importante fazer o que Santo Agostinho fez, fazer aquela avaliação durante a noite, o que fizemos de certo e de errado no nosso dia a dia para podermos corrigir. Errar, dizem que é humano. Persistir no erro, dizem também que é burrice. E o problema é persistir no erro. Então, que nós possamos analisar e corrigir essas repercussões que estão dentro de nós, esse mal que está dentro de nós. Não podemos alimentarmos, criar uma bola de neve dentro de nós para que possa nos destruir. Nós temos que nos combater. Esse é o bom combate que Jesus falava. O bom combate de Jesus falava é combater a nós mesmos e nossos vícios, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, a nossa inveja, o nosso egoísmo, é combater para que a sociedade seja mais justa. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque as aves mais só mau fruto dão. Deve-se, então, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e o que não acha por este a obrigação de praticar. Quer dizer, como diz, se todo mundo faz, eu também vou fazer. Se todo mundo rouba, eu também vou roubar. Lembra-se, fiel no pouco, fiel no muito. Muitas das vezes criticamos os nossos dirigentes, mas nós temos nossas parcelas de culpa, não só colocando eles lá, mas em atitudes pequenas, muitas das vezes insignificante perante a sociedade, mas importante perante nosso moral. Porque criticamos aqueles que levam milhões e milhões deixando o fim da sociedade na miséria, sem escola, sem educação, sem segurança, saúde, sem lar, sem nada. Né? Mas e nós que levamos um lápis que não é nosso? Uma caneta, uma borracha, um papel? Ou nós que deixamos de pagar o nosso imposto de renda corretamente? Ou nós que fazemos gato em nossa casa de água ou de luz? Isso também é escândalo. Você representa essas criaturas. Porque se nós estivéssemos no poder, teríamos fazendo a mesma coisa. Então não adianta criticá-los somente. Temos que ter atitude no bem. Porque nós fazemos nossa parcela de escândalo, mas escondemos a sociedade. Escondemos o que fazemos. Então somos também corruptos, a sociedade em geral. Porque tem a oportunidade de se corromper e se corrompem em prol de si próprio. Então, fiel no pouco, fiel no muito. Essa situação que todo mundo faz e eu tenho que fazer também, isso é impraticável para aquele que tem um simples de consciência do nosso futuro. Muitas das vezes nós achamos que vamos criar raiz na face da terra. Toda a escola religiosa do mundo nos oferece um mundo espiritual. Todas. Mostra que algo vai vir depois da morte. E vai ter uma consequência. É só o espiritismo que explica isso? Não. A humanidade toda está consciente que não vamos durar a vida toda aqui. Não vamos criar raízes aqui. E a gente vai se levar pelo mal, porque todo mundo faz. Eu vou fazer também? Feliz e honesto é aquele que não deixa se corromper. Esse é o grande herói. Muitas das vezes fala herói que tem que praticar um ato extraordinário. Não. Faça a sua parte. Às vezes a sua parte é pequena, mas é o suficiente para transformar o mundo. Porque se todos nós fazemos nossa parte, o mundo seria muito melhor. Muito melhor.
nós nos deixamos envolver pela viciação do costume. Chega a ser, infelizmente, cultural roubar. Cultural, porque aquele que não é, ele é perseguido, até morto em nossa sociedade. Se você não andar junto com aqueles que corrompem, você é descartado e jogado fora como lixo. E são os grandes heróis da sociedade. Então, nós temos que perceber isso. Todos nós somos vinculados ao meio social e compartilhamos de tudo. Nós não estamos à parte do que está acontecendo na nossa cidade. Nós fazemos parte dela. E que nós possamos dar o nosso melhor. O nosso melhor, porque aí estará a nossa consciência tranquila na mensagem do Cristo. Toda a humanidade pode andar para lá para o norte. Se Cristo está indo para o sul, você vai para o sul. Façamos a nossa parte. Então, não vamos achar só porque a terra, todo mundo se corrompe, é motivo de escândalo, eu tenho que fazer meu escândalo também. Não! Não, senhor! Não, senhora! O escândalo é necessário. Que o escândalo venha, porque estando em expiação a terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujos primeiras vítimas são eles próprios. O que acontece isso? Ele já vai falando isso. A primeira vítima, aquele que se corrompe, é a si próprio. Aquele que hoje está na fortuna ilícita vai viver na miséria do amanhã. Aquele que está na abundância hoje ilícita vai viver na escassez. Aquele que é causador de mal para um ou para vários vai causar o mesmo mal a si próprio. É uma lei justa. Aquele que for bom receberá o bem. Aquele que for mal receberá o mal. Mas não um mal vingativo. Um mal educativo, de maneira educacional. Não é uma vingança de Deus. Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa evolução. Então, ele não vai fazer com forma de castigo, e sim de aprendizado. Um exemplo do Saulo, que perseguiu os cristãos da época. O que ele teve que fazer? Ir contra toda a sociedade, e contra toda a lei mosaica, para colocar o cristianismo em pauta. E foi perseguido, e foi até morto pelo erro que ele fez no passado, se corrigindo. Então, nós passaremos por dificuldade, estamos até passando, não é à toa. Algum motivo há para que nós possamos passando por essa pandemia. Aí é o mérito de conquista. É o mérito de conquista. As dificuldades são para unir os povos e para trabalhar junto em prol da sociedade. Não é para aquele que vende mais e lucra. Nós não podemos, perante uma pandemia, visar lucro. Seria uma sociedade anticristã. Nós temos que visar o benefício da humanidade, principalmente o mais pobre e miserável. Se a nossa sociedade fosse harmônica, honrasse as palavras do Cristo, nós ia começar a vacinar pelos miseráveis, os povos pobres, os países miseráveis, que são muitos. Quando estiveres cansados de sofrer devido ao mal, procurarão o bem. Quer dizer, essa é a consequência. Começamos a sofrer os males e consequências do nosso próprio ato. Né? Deus não castiga ninguém. De tanto, se não vai pelo amor, vai pela dor. É a regra básica. Então, se nós não conseguimos nos evoluir no amor, usando a prevenção, como diz aquele palavrão, a profilaxia, a prevenção, fazendo bem para reparar os nossos erros do passado, e um só bem apaga dezenas, centenas, milhares de erros do passado. Olha que coisa boa. Matemática que Deus usa com a gente. É essa a situação. Se hoje fazemos o mal, para reparar a situação,
Não é só deixar de fazer o mal. Não. É fazer o bem, fazer o contrário. Se você prejudicou, agora você ajuda. Não é verdade? É a história que tem lá do nosso irmão Divaldo Franco, no qual a moça, que era aborteira, se candidatou a voluntariado na casa do Divaldo Franco, na Mansão do Caminho, e ela era aborteira e criticaram, ela está reparando o erro. Ela está revertendo a situação. A consciência dela doeu e a oportunidade chegou de ela reparar o erro. Precisa desencarnar para reparar o erro? Começa agora. Fazemos o bem sem olhar quem, na proporção que nós possamos fazer. Nós não precisamos ser Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, Irmã Dulce, o Papa Francisco, não. Nas nossas possibilidades, façamos nossa parte. Façamos o melhor possível. Que o mérito é nosso e a conquista é no plano espiritual. Dirão o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus seria privado de um poderoso meio de corrigir o culpado. Será? Será que o mal é eterno? Não, meus irmãos, o mal não é eterno. O mal está ali como processo educacional e reparador. A partir do momento que a humanidade aprende a lição, reverte a situação, ela não tem necessidade de passar pela dificuldade mais. A partir do momento que a humanidade muda, o mal, ele perde seu efeito. Você vai se corrigir e vai corrigir o que está em sua volta através do quê? Da influência, do exemplo, que o exemplo arrasta, encarnado e desencarnado. E aqueles que não conseguirem aprender com a reforma íntima de toda a humanidade, será convidado a participar de outros planetas adequados à sua evolução, aonde o mal ainda impera. Nós achamos que nós somos os únicos na face da Terra, será? Esse universo, na face da Terra, não, no universo. Esse universo enorme, imenso, de grande. Nós achamos que somos o único perante todo o universo? Não, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aqueles que não se adequar às novas moradas, aos novos comportamentos ao bem, serão convidados a se retirar. Compulsoriamente, obrigatoriamente. Não tem como fugir. Então, o mal ele é necessário quando nós necessitamos de uma reforma íntima, de uma reparação, de uma evolução. A partir do momento que conseguimos, ele acaba. E a gente vai ajudar aqueles que estão lá ainda, na cadeia evolutiva, lá embaixo, auxiliando aqueles que necessitam de evolução. Trabalharemos em prol para que eles ficaram para trás. O universo é um corpo coletivo, não é só a Terra, não. O universo é um corpo coletivo. Todo trabalhando com um só sentido, a perfeição. Isso é fatalidade. Todos nós chegaremos à perfeição. Um mais rápido, um mais lento. Um por amor, outros pela dor. Mas a perfeição, todos nós chegaremos. E cada um terá uma morada necessária, adequada para suas necessidades, para a sua evolução. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam. Quer dizer, se a Terra se evoluiu, se a Terra progrediu moralmente, tem outras que com certeza vai progredir, vai melhorar. Aos poucos a mudança vai acontecendo. Tem outras moradas se formando adequada a cada um de nós. E sem escola da vida, nenhum de nós ficaremos sem. Tenha certeza. Sempre teremos a oportunidade de evoluir. Que nós possamos evoluir o mais rápido possível, pelo número de informações que nós temos sobre a lei de Deus, mais oportunidade temos de abrir a nossa consciência e mudar as nossas atitudes. E ele continua no item 16. Mas ai daqueles porque venham
o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento de justiça divina, porque é justiça divina, o mal não está ali por acaso, Deus permite. O mal é uma justiça divina. Aquele que cumpre é instrumento da justiça divina de praticar o mal, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Que punição? Então, quer dizer, o mal vem através de alguém. Cada um de nós somos propícios a ser instrumento do mal, fazendo a justiça divina. Mas não somos obrigados a fazê-lo. Nós podemos resistir. E todos nós temos condições de resistir. A partir do momento que a gente é instrumento do mal, nós estamos ali cultivando a nossa horta. Estamos cultivando o nosso futuro. Quando plantar, a colheita é obrigatória. Se nós somos um instrumento do mal, no futuro vamos ter que reparar essa situação em reforma íntima e reparadora. Não tem como. Né? Se hoje eu deixo de fazer o bem, de dar oportunidade às pessoas evoluírem, amanhã eu vou ter a necessidade de alguém me ofertar a oportunidade de evoluir, de ajudar. Então, nós temos que sempre estar disposto a ajudar e auxiliar aqueles que precisam, porque é muito melhor estar na posição de ajudar do que ser ajudado. E tem que saber ajudar, sem humilhar. Por isso que o trabalho é a maior caridade do mundo, um trabalho justo. Então, que nós possamos ofertar a oportunidade para aqueles que precisam. Nesse período de pandemia, então, aqueles que têm o mínimo necessário e tem mais do que o mínimo necessário, tem um pouco de supérfluo, esse supérfluo não foi feito para você, para nós. Foi feito para aquele que não tem o essencial. Todo o supérfluo da humanidade foi feito para aqueles que não têm o essencial. Nós somos uma corrente fraterna. É isso que ele está querendo dizer aqui. Se nós somos a causa de escândalo, nós, no futuro, colheremos esse fruto amargo, para que nós possamos aprender educacionalmente a reverter a situação e melhorar nosso espírito. Esse é o objetivo de toda a evolução do mundo, educar as criaturas humanas a chegar à condição de Jesus. Exatamente. Todos nós evoluímos e chegaremos à perfeição. Se Deus quiser e Deus quer. Só depende de nós. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai. Figura enérgica está que seria absurda tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si mesmo toda causa de escândalo, isto é, do mal, arrancando do coração todo sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Então, não é literalmente que vai acontecer isso. Nós precisamos nos privar de situações que causam o mal em nós. Quer ver um exemplo tão fácil? A pessoa que come demais. Nem estou vendo quem come demais, né? Pessoa que come demais. O que acontece muitas das vezes com ele? Ele fica diabético. Ele é necessário restringir a sua alimentação. Aí, corrigindo. O mal, isso é uma avaliação, tá? Figurada. É o mal, a má alimentação. Nós necessitamos corrigi-lo. O que temos que fazer? Saber o que comer. Temos que aprender. Essa é a lei. A partir do momento que eu aprendo a comer, muitas das vezes a maioria da diabetes reverte. A diabetes tipo 2. Dá para reverter. A partir do momento que a pessoa tem uma educação alimentar. Na educação do espírito é a mesma coisa. Nós temos que nos conter nos abusos sociais que a nossa condição social nos permite e pegar esses abusos em benefício daqueles que não têm nada. Esse é o mérito da questão, que muitas das vezes nós não fazemos. Sabemos, compreendemos, não fazemos. Por quê? Porque não foi suficiente a informação
ou que o meu coração ainda está muito duro perante a reforma íntima e eu preciso de uma coisa mais dolorida para acontecer? Muitas das vezes é isso que acontece. As coisas mais doloridas que ocorrem na nossa vida é que nós persistimos no erro. Por exemplo, eu dei do diabético. Se o cara se transforma em diabético e continua comendo com o touro, o que vai acontecer com ele no futuro? Vai perder o pé. Corte-o. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortou literalmente. Porque há um abuso. Está falando que você não pode comer, você continua comendo doce, perde o pé, perde a mão e perde a vida. É a consequência de nossas atitudes perante a humanidade. É questão de quê? Sabedoria. Ter a certeza que o bem causa o bem em nós. E o mal causa o mal em nós. E a partir do momento que eu levo a me corrigir, eu passo a me equilibrar perante, por exemplo, a alimentação, eu começo a me revigorar e a me restabelecer a saúde. E com isso eu vou viver com mais tranquilidade, sabendo o que fazer perante a alimentação e também sabendo o que fazer perante a sociedade. Nós temos a necessidade de saber o que viemos fazer aqui. Não viemos aqui para gozar. Nós viemos aqui para satisfazer o nosso ego. Não! Nós viemos aqui para auxiliar. Jesus já nos dizia, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós também. E nessa situação literal da palavra de cortar, muitas das vezes ocorre em uma outra encarnação, por exemplo. Eu fui lá, enforquei uma pessoa, causei um mal, tirei uma vida. Isso vai mexer no meu estado de consciência tão grande que vai mexer no meu perispírito e eu vou vir sem as mãos na próxima encarnação. Então, pode vir o sentido da palavra falando espiritualmente e uma nova oportunidade reencarnatória, a minha atitude hoje, atingir o meu perispírito, que é a minha digital do espírito. E quando eu vi uma nova oportunidade, eu vi com aquela problemática que eu causei. Vou falar literalmente através de uma forma fisiológica. Tem a forma moral também, tá? A pessoa viciosa no orgulho, ela vai atingir o seu perispírito e vai contagiar ele e você vai ter que ser obrigatório e compulsivamente numa reencarnação vai ser combatido esse orgulho. Se você for rei, você vai vir súdito. Se for rico, vai vir pobre. Se for saudável, vai vir sem saúde. Lei da consequência para que possa se educar. Sempre a misericórdia de Deus atingido. E muitas das vezes, se você não consegue reparar, Jesus diz, vai lá, repare os seus erros antes que você leva você para o juízo. Repare, para que você não possa ser atingido pela lei e levar para outra encarnação dificuldades reparadoras. Ou física, por exemplo, eu já ia dizer, se você passa a vida toda fumando, o que você vai vir na outra encarnação, mesmo sem fumar? Se você não atingir já nessa encarnação, né? Porque atinge nessa, você leva para outra também. Você vai vir com problema respiratório, com uma asma crônica. É uma lei de causa e efeito. Se você ataca o seu corpo, danificando alguma coisa, se automutilando, você vai levar contigo essa situação. Seja numa situação homeopática, tudo se destruindo através da raiva, do rancor, do ódio, isso vai te destruindo. Vai danificando as suas células. E começa as células sã e aparecer as células não sã, que são os cânceres. A maioria dos cânceres está bem diretamente através de nossa atitude, que carregamos por anos e anos em revolta, em orgulho, em egoísmo, e com isso não conseguimos nos reparar e nos contaminando totalmente, nos prejudicando. Vai refletir o nosso mal em nossa sociedade? Vai, mas principalmente em nós. Nós somos os mais prejudicados perante os escândalos. Por isso que nós temos que combater com toda a força e garra os escândalos, tirando todo mal, todas as ervas daninhas do nosso espírito. Visualizamos as palavras do Cristo, clara, evidente, e seguimos-a como exemplo.
porque nós temos oportunidade de recuperação. Muita oportunidade de recuperação. Porque as informações que nós temos na mídia de bem, muitas das vezes não atinge um conteúdo que deveria atingir, mas está aí. É só nós buscarmos e nos mudarmos em relação à nossa sociedade. Feliz não é aquele que tem a beleza, o poder, o dinheiro, não. Isso não está nem os três juntos, é sinônimo de felicidade. E a sociedade hoje, em sua grande maioria, acha que acumular esses três características, poder, dinheiro e beleza, juventude, é sinônimo de felicidade. É uma mentira. Vende uma propaganda errada. A verdade é que nós temos que ter uma consciência tranquila e uma fé no futuro para ter uma tranquilidade maior. Ter certeza, através da bibliografia religiosa que tem na face da Terra, nos esclarecendo e tirando todo o véu da ignorância do nosso futuro e do nosso destino. Aqueles que fazem o bem, os puros de coração, é que chega vitoriosos na pátria espiritual. O demais chega totalmente derrotado, precisando de ajuda e auxílio. Que Deus vai auxiliar, mas que nós possamos combater os escândalos dentro de nós todos os dias de nossa vida. Para que nós possamos terminar nosso estudo, vou ler um livro aqui, uma mensagem para terminar e fazer uma prece. Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Evitando a tentação. Vigiai e orai para não entraste em tentação, dizia Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 14, item 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirmar igualmente trabalhar e defender-se. Orar, ao seu turno, não exprime somente adorar-se e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é o crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é o serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude da vigilância e oração, fugindo da luta que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração, que na inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta forma de vigiar e orar para não cair em tentação. Com essas palavras magníficas, vamos terminar o nosso estudo. Agradeço a oportunidade divina de estar aqui mais uma vez reunida, que possamos repetir nova oportunidade como essa. Agradeço a minha casa de me ofertar essa oportunidade a um ser tão necessitado como eu, e que nós possamos juntos orarmos e agradecendo a oportunidade do estudo da noite de hoje. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, agradeço, Senhor, a oportunidade sublime de mais uma vez estarmos aqui reunidos, estudando o seu Evangelho. Que a paz do Cristo possa envolver a humanidade toda, auxiliando todos aqueles que estão pela aprovação nos hospitais, no manicômio, no leprosário, nas ruas. Que Deus possa auxiliar com a sua centelha de amor, dando força e coragem a todos a superar suas dificuldades. Que a paz do Cristo nos auxilie, hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus.